Felipe, eu preciso te perguntar uma coisa que todo mundo fica discussão na internet. Rust vai matar o C++ de vez? Ou isso é papo de hype? Essa é uma das perguntas mais quentes em engenharia de sistemas hoje. E a resposta honesta é: não é uma guerra com um vencedor. É uma mudança de prioridade. Por décadas, a grande pergunta era como extrair o máximo de performance com o máximo de controle. Em 2025, a pergunta virou outra: como manter essa performance sem conviver com um mar de bugs de memória e brechas de segurança? Então, a disputa não é só sobre quem é mais rápido, mas sobre quem é mais confiável. Exatamente. C++ sempre foi o rei do baixo nível. Latência mínima, controle absoluto de memória, integração direta com hardware, ecossistema gigantesco. É por isso que ele domina motores de jogos, sistemas operacionais, bancos de dados, engines gráficas e infraestrutura financeira. Mas esse poder tem um preço altíssimo. Quando o desenvolvedor escorrega no gerenciamento manual de memória, surgem use after free, buffer overflow, double free, vazamentos e corrupção de dados. Em software crítico, isso não é um bug chato. Pode virar queda de serviço, brecha de segurança ativa ou comportamento completamente imprevisível em produção. E é exatamente aí que o Rust entra, prometendo resolver isso sem abrir mão de desempenho. Isso. Rust foi desenhado do zero para entregar performance comparável à de C e C++, mas com garantias fortes de segurança de memória verificadas em tempo de compilação. O compilador impõe regras rígidas antes mesmo do binário existir. Nenhum garbage collector, nenhuma pausa imprevisível, nenhuma liberdade para criar classes inteiras de bugs clássicos. Mas o que são ownership e borrowing na prática? Porque muita gente ouve esses termos e já trava. Ownership significa que cada valor tem exatamente um dono responsável pelo seu ciclo de vida. Quando esse dono sai de escopo, a memória é liberada automaticamente, sem garbage collector. Borrowing permite emprestar acesso ao valor sem transferir a posse. E o compilador garante uma regra fundamental: ou você tem várias referências imutáveis simultâneas, ou uma única referência mutável. Nunca os dois ao mesmo tempo. Parece restritivo no começo, mas isso elimina classes inteiras de bugs antes da execução. E como não tem garbage collector, você evita as pausas imprevisíveis que podem ser fatais em sistemas sensíveis à latência. Então Rust é mais seguro, basicamente, porque o compilador é muito mais chato que o do C++? Perfeitamente colocado. E essa chatice tem valor econômico e estratégico enorme. Falhas de memória representam a maior fatia de vulnerabilidades críticas em software de infraestrutura. Quando uma linguagem reduz estruturalmente esses erros, ela não melhora só a vida do desenvolvedor. Ela reduz incidentes, retrabalho, custo de auditoria, tempo de resposta a crises e exposição a ataques em produção. É por isso que tantas empresas grandes começaram a levar Rust muito mais a sério nos últimos anos? Sim, o assunto deixou de ser preferência pessoal e virou política de engenharia em organizações sérias. Em ambientes de nuvem, rede, browser, criptografia, edge computing e autenticação, um único bug de memória pode afetar milhões de usuários de uma vez. A pressão institucional para migrar novos sistemas para linguagens memory safe ficou enorme e acelerou muito a adoção do Rust. Mas se Rust resolve tantos problemas, por que o C++ ainda está tão presente e tão vivo? Porque o mundo real é cheio de legado, investimento acumulado e trade-offs muito concretos. C++ tem décadas de maturidade em compiladores, profiling, toolchains, bibliotecas, engines e integrações com plataformas. Em muitos setores, reescrever tudo seria caro,
arriscado e até irresponsável. Às vezes o código funciona, gera receita e foi otimizado por anos de engenharia. E o C++ não ficou parado no tempo. Os padrões modernos trouxeram smart pointers, RAI, spans, conceitos, ranges e análise estática. O ponto central é este. No C++, segurança depende de disciplina, revisão de código, tooling e cultura de equipe. No Rust, grande parte dessas garantias já vem embutida na própria linguagem. Então a diferença real é que no C++ segurança é opcional e no Rust ela é obrigatória? Boa síntese. Em C++, você pode escrever código extremamente seguro, mas também pode abrir espaço para comportamentos indefinidos devastadores. Em Rust, o caminho padrão já fecha muitas portas perigosas. Você ainda pode sair da zona segura com o bloco unsafe, mas isso fica explícito, localizado e muito mais fácil de auditar. E em termos de performance pura, Rust realmente chegou no nível do C++ ou ainda fica atrás? Na esmagadora maioria dos cenários de sistemas, eles estão muito próximos. Ambos compilam para código nativo eficiente via LLVM. Ambos permitem abstrações de custo zero e ambos atingem throughput altíssimo. A diferença prática quase sempre vem de algoritmo, layout de dados, cache locality, estratégia de alocação, uso de SMD ou qualidade de I/O, não da linguagem em si. Mas existe uma diferença importante no ciclo de desenvolvimento. Em C++, você escreve rápido e descobre certos bugs só em testes, fuzzing ou pior, em produção. Em Rust, o compilador força as correções cedo. Isso aumenta a fricção inicial, mas desloca os erros para a fase de compilação. Em infraestrutura crítica, esse deslocamento tem valor imenso. Entendi. Então Rust pode ser mais lento para aprender no começo, mas muito mais barato para manter no longo prazo. Exatamente. O custo cognitivo inicial é real. Mensagens do compilador, lifetimes, ownership, traits e o modelo assíncrono exigem adaptação genuína. Mas depois que a equipe internaliza esse modelo, muitos times relatam menos crashes, menos incidentes de memória e muito mais confiança para fazer refatorações pesadas em código crítico sem medo. E onde o Rust está crescendo mais rápido hoje em dia? Em infraestrutura de nuvem, proxies reversos, serviços de rede, ferramentas de linha de comando, segurança, observabilidade, sistemas embarcados, IoT e WebAssembly. Esses ambientes valorizam binários enxutos, previsibilidade de latência, baixo consumo de memória e robustez contra falhas. Rust encaixa perfeitamente porque oferece controle de baixo nível com uma superfície de risco estruturalmente menor. No mundo embarcado, isso é especialmente valioso. Você tem restrições severas de RAM, CPU e energia. Um garbage collector pode ser simplesmente inviável. E bugs de memória podem travar dispositivos em campo sem possibilidade de reinicialização remota. Rust permite programar rente ao hardware, mantendo invariantes de segurança fortes. Mas e os games? Engines gigantes? O C++ ainda reina absoluto por lá, né? Em motores de jogos e ecossistemas gráficos pesados, C++ ainda tem uma vantagem enorme. Não é só a linguagem, é toda a cadeia de ferramentas, editores, middlewares, SDKs de console, integrações com plataformas proprietárias e décadas de bibliotecas especializadas. Migrar isso leva anos de esforço coordenado. Mesmo assim, Rust já aparece em tooling, plugins, servidores multiplayer, pipelines de assets e componentes de back-end para jogos. O avanço não precisa ser uma substituição total. Pode começar nas áreas onde segurança e facilidade de manutenção trazem ganho imediato,
sem mexer no núcleo legado. Então, o futuro real não é uma guerra com um vencedor, mas uma convivência entre as duas. Esse é o consenso mais maduro que os melhores engenheiros de sistemas têm chegado. Novos componentes críticos, especialmente os expostos à rede ou diretamente ligados à segurança, tendem a nascer em Rust. O C++ continua sendo mantido e evoluído onde o ecossistema é insubstituível ou onde a migração simplesmente não compensa o risco. A arquitetura moderna está ficando híbrida, e isso faz todo o sentido técnico e econômico. E, para quem está começando hoje em programação de sistemas, vale a pena aprender os dois ou focar em um? Sem dúvida alguma. Vale aprender os dois. C++ te ensina como o mundo de sistemas foi construído e ainda funciona hoje. Rust te ensina para onde a engenharia moderna está indo em segurança, concorrência e confiabilidade. Quem entende os dois ganha uma visão muito mais completa sobre performance, memória, ABI, FFI, compiladores e arquitetura de software de baixo nível. Se eu precisasse resumir em uma frase, C++ continua poderoso porque controla quase tudo, mas Rust está redefinindo o que deveria ser aceitável em software crítico. O futuro não é abrir mão de performance para ganhar segurança. O futuro é exigir as duas coisas ao mesmo tempo, sem negociação. E agora, eu quero saber de você. Na sua opinião, o que vai definir qual linguagem domina sistemas críticos na próxima década? A pressão por segurança de memória, o peso do ecossistema legado, ou a velocidade com que os compiladores e toolings vão evoluir? Deixa nos comentários, porque essa conversa ainda está longe de terminar.